Primeira aula de física, a gente vai estar vendo conceitos que são redundantes com o que vocês já tiveram no colégio. Para ter uma ideia, quero que vocês me respondam aqui essa seguinte questão. Você tem aqui imagens tiradas com intervalos de 20 centésimos de segundo do movimento de dois bloquinhos, ok? Ao longo de uma reta. A pergunta é se os blocos têm a mesma velocidade em algum momento. Não, eles nunca têm a mesma velocidade. Sim, tem a mesma velocidade no instante 2. Sim, no instante 5. Sim, nos instantes 2 e 5. Sim, em algum instante entre os instantes 3 e 5. No intervalo entre 3 e 5. O que é que distingue o movimento do bloco superior e do bloco inferior? Então esse aqui parece que o movimento é uniforme, certo? O que é que caracteriza essa uniformidade? Está dizendo que o intervalo aqui ele se repete, certo? E em cima ele está variando, né? Ok, senhores. Notem que vocês usaram alguns conceitos. Velocidade, velocidade média, variação da posição, deslocamentos, intervalos de tempo. É isso que a gente brinca, é com isso que a gente joga quando vamos escrever o movimento de um corpo. É o que convencionou-se chamar de cinemática. A descrição do movimento de um corpo ao longo do tempo. A história do movimento desse corpo. Para levantar essa história, precisamos de alguns elementos. Algo para descrever a posição. Algo para descrever o tempo. Estamos falando de posição, estamos falando em tempo. Fica claro que vocês falaram em velocidade. Então, para introduzir esse assunto, vamos analisar o caso de um deslocamento em uma dimensão. Vamos tomar aqui uma reta, dizer que os nossos corpos vão se deslocar ao longo dessa reta. Escolhemos uma origem de acordo com nossa conveniência e podemos marcar intervalos aqui ao longo dessa reta. 10, 20, 30, 40. Associados à posição x desse corpo. Já queremos falar de velocidade, vamos tomar o caso de um especialista no assunto. Vamos pegar e tomar, por exemplo, uma corrida de Usain Bolt e analisar como ele se desloca ao longo da corrida. O que nós podemos fazer? Podemos marcar aqui em diferentes posições o instante de tempo pelo qual ele passa por essas posições. Primeira coisa, em que unidades estamos descrevendo esse nosso movimento? Posição, temos que escolher uma unidade de referência. Podem ser quilômetros, podem ser pés, polegadas. Tipicamente, escolhemos unidades do Sistema Internacional de Unidades.
para distâncias é o metro. Quanto ao tempo, podemos utilizar diferentes referenciais: dias, anos, períodos lunares ou divisões como horas, minutos. No sistema internacional, utilizamos o segundo como unidade. O Sistema Internacional de Unidades é um acordo, é uma convenção internacional que estabelece um padrão de unidades. Inicialmente, utilizava-se, por exemplo, o dia baseado no calendário astronômico, o segundo baseado no dia terrestre, uma fração do dia terrestre para estabelecer qual que era o segundo. Até que notou-se que o período do dia varia ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não adiantava nem pegar o período de um dia em uma data específica. Ao longo dos anos ele está variando. O metro utilizou-se uma barra de platina e irídio, mas ela é sujeita a dilatação, então você controla a temperatura, é sujeita a oxidação, umidade. Você foi passando essas unidades com o tempo a referenciais da natureza. Hoje, o tempo é a unidade que você tem mais bem definida usando transições atômicas. Relógios naturais, até onde a gente sabe, imutáveis. Todo átomo de césio usado em um relógio atômico é igual a outro átomo de césio usado em outro relógio atômico em qualquer ponto do universo. Então você consegue medir o tempo com uma precisão enorme, da ordem de uma parte em 10 elevado a 14. Para o metro, você usa a velocidade da luz, define a velocidade da luz como constante e você calcula a distância a partir do seu tempo definido por um relógio atômico e da velocidade da luz. Então são medidas que são reprodutíveis em qualquer laboratório. Isso posto, nunca esqueçam de dizer em que unidades vocês estão fazendo a medida, em que unidades vocês estão analisando um problema. A ideia aqui é pegar a posição e o tempo, levantar uma tabela e usar isso para fazer um gráfico. Levantar aqui qual que é a sequência de posições ocupadas pelo corredor ao longo do tempo. Se quiséssemos escrever isso por um número, poderíamos calcular qual foi a velocidade do corredor ao longo da corrida. Podemos pensar em uma velocidade média. Correspondendo à distância percorrida no intervalo de tempo. Nesse caso, ele percorreu 100 metros em 9 segundos e 69 centésimos. Fazendo a conta, qual foi a velocidade média do corredor ao longo dessa corrida? Essa é a hora em que vocês puxam a calculadora e conferem se a minha conta está certa. Eu digo que foi 10,32 metros por segundo. Se vocês fazem a conta, vocês vão ter 10,319917441 e segue se vocês tiverem mais dígitos na sua calculadora.
Faz sentido expressar a velocidade com tantas casas decimais? Eu estou tomando aqui uma distância que tem 3 algarismos significativos. Quando escrevo 100 metros, eu digo que eu tenho precisão aqui da ordem de 1 metro. Quando escrevo 9,69 segundos, eu digo que tenho precisão da ordem de 1 centésimo de segundo. Nesse caso, eu estou descartando informação aqui até por limitações instrumentais. Então não tem sentido eu levar mais do que 3 algarismos significativos. Para eliminar erros de arredondamento, até posso me conceder um 4º algarismo significativo. Mas com certeza não preciso disso tudo. Truncando aqui, vale a regra. Se o primeiro algarismo, depois do ponto em que eu trunquei, for igual ou maior a 5, eu somo uma unidade ao último algarismo significativo. Se ele for menor do que 5, eu simplesmente descarto e mantenho. Então aqui eu faço um arredondamento para 10,32 metros por segundo. Claro está, tem algumas limitações aqui, quando eu falo em 100 metros, estamos falando de um corredor que tem alguma coisa como uma envergadura de quase 2 metros. Estamos abstraindo o fato de que o Usain Bolt é um sujeito alto, é um corpo extenso e, ainda por cima, está em movimento. Se tomarmos a posição do seu punho, por exemplo, está indo para frente e para trás à medida que ele corre. Então não vai ser essa descrição. Vamos tomar algum ponto médio dele, uma média da sua distribuição, para descrever essa posição. Esse é um dos jogos que você faz rotineiramente em física. Você se atém ao detalhe, você se atém ao que é essencial, você descarta detalhes desnecessários. Não importa que no caso, qual é o tamanho do corredor, você quer escrever a sua posição, então você toma um ponto representativo dele e descreve tudo através desse ponto, que não tem dimensão, você ignora a extensão do corpo. Vocês vão ver isso de novo e de novo acontecendo em nossos estudos ao longo desse semestre. Então, essa abstração, substituímos o 100 Bolt por um ponto e descrevemos o deslocamento dele. Agora, senhores, todos concordam que essa aqui é a sua velocidade média, ou seja, se ele corresse sempre a velocidade de 10,32 metros por segundo, ele iria completar os 100 metros em 9,69 segundos. Certo? Por que não podemos brincar um pouco com isso e tentar levantar uma velocidade média com uma granulosidade um pouco menor? Ao invés de tomar o intervalo aqui de 100 metros, vamos tomar os intervalos de 10 metros. Vamos pegar aqui os nossos diferentes registros de tempo e medir essa diferença, guardá-la aqui. E vamos tirar os nossos deslocamentos correspondentes a essas variações de tempo. Podemos calcular diferentes valores dessa velocidade média tomadas nesses intervalos aí de 10 metros percorridos. E com isso fazer um outro gráfico. Um gráfico de velocidade em função do tempo. O que vocês veem aqui é que ele começa com a velocidade nula. Mesmo um sujeito como o Usain Bolt, um atleta treinado, vai levar algo como 1/5 de segundo para responder ao disparo. Nesse intervalo, vocês veem que a velocidade dele foi aumentando paulatinamente. Então você tem até aqui uma velocidade abaixo da sua velocidade média de 10,3.
até mais ou menos 3 segundos e 1/3. A partir desse instante, sua velocidade atinge um platô. Ela para de ter uma grande variação. Ele mantém essa velocidade mais ou menos até o final do trajeto. Então, a velocidade média é uma representação justamente dessa velocidade em que você tira a média de diferentes valores. Você pode pegar e melhorar a sua resolução e levantar uma curva detalhada da velocidade em função do tempo. É isso que nós vamos ver agora, fazer a curva detalhada. Para isso, vamos introduzir conceitos novos, os conceitos de cálculo. Eu gosto de colocar isso para os estudantes. Todos vocês conhecem a história de Peter Pan, certo? Quando uma criança diz que não acredita em fadas, uma fada morre no reino das fadas. Toda vez que um físico vai à lousa para explicar cálculo, algum matemático, não chega a morrer, mas ele sente assim uma pontada no peito lá no IME. Mas eu vou justificar por que nós usamos o cálculo, mesmo com essa percepção aproximada, sem provar rigorosamente a existência dos elementos que colocamos. O fato é que Newton desenvolveu o cálculo de forma independente de Leibniz para descrever o movimento dos corpos. Isso posto, vamos definir essa nossa função velocidade média, que vai ser função do tempo e de um intervalo de tempo. Ora, aquele deslocamento ΔX é a posição x do corpo no instante t mais ΔT menos x no instante t dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Nós podemos brincar com isso, fazendo ΔT ficar cada vez menor. Mas note, se a gente faz ΔT igual a zero, nosso resultado aqui vai ser um x de t menos x de t dividido por zero, aquele zero sobre zero que vocês várias vezes obtiveram e tiram como indeterminado. Mas você pode fazer melhor do que isso. Se você se aproxima aqui e aqui de zero de forma progressiva. Vamos pegar um exemplo simples. Uma função f de t como 1 menos x ao quadrado dividido por 1 menos x. Quanto vale f de t para t igual a 1? Zero sobre zero. Nessa função aqui, ela é indeterminada. Porém, você pode descobrir para quanto tende a função quando você se aproxima desse limite. Você diz que você vai calcular o limite para t tendendo a 1 da função f de t. O limite para t se aproximando de 1 da função 1 menos x quadrado, que pode ser expressa desta forma, no limite de t tendendo a 1. Fica evidente que à medida que t vai tendendo a 1, esse termo aqui se aproxima de zero.
mas esse termo aqui também se aproxima de zero. Para t igual a 0,999, a resposta aqui vai ser justamente algo como 0,001, que multiplica 1,999 dividido por 0,001, ou seja, 1,9999. Você pode simplesmente cortar os dois termos e, nesse caso, agora você pode substituir aqui t igual a 1 nossa função. Você vê que o seu limite é 2. Esta função, expressa num gráfico, vai ser algo assim, dessa forma. Que cresce linearmente, mas ela é indefinida para t igual a 1. Se representa aqui por um círculo aberto. Essa é a ideia por trás do limite. Mesmo que a função não seja definida naquele ponto, você pode se aproximar progressivamente do valor, tanto por baixo quanto por cima. Vocês vão ter o curso de cálculo para identificar que existe essa grandeza. É possível calcular o limite, verificar quando ele existe, quando ele não existe. Por enquanto, vale essa ideia de que ele é útil especialmente para verificar essas razões entre duas grandezas que vão se aproximando progressivamente de zero. Dúvidas até o momento?